Continuação do assunto de métricas de desempenho. Vamos falar agora de algumas métricas que são comumente usadas, métricas concretas que são comumente usadas no mundo do desempenho. Então, para tempo de respostas, nós temos várias alternativas. Uma é o que a gente chama tempo de reação, que é o tempo entre o pedido e o início da execução. Nós temos o tempo de resposta, só que o tempo de resposta tem duas definições. Pode ser do início do pedido ao início da resposta. Lembra que aqui era do pedido ao início da execução, mas aqui é o início da resposta, ou então do pedido ao fim da resposta, porque entre o início da resposta e o fim da resposta pode ter bastante tempo, principalmente se a resposta for grande. Então, essas duas coisas são chamadas tempo de resposta. Tipicamente é a primeira definição que é usada aqui. Depois temos o stretch factor. O stretch factor é a razão entre o tempo de resposta com carga e sem carga. É quão pior as coisas ficam quando você aplica carga ao sistema. Lembrando do nosso exemplo do supermercado, a diferença entre você ser atendido às 4 da madrugada e você ser atendido às 4 da tarde seria o stretch factor. Para vazão, temos também várias alternativas. Uma é a taxa de serviço do sistema, quer dizer, qual é a velocidade do meu servidor, qual é a velocidade máxima do meu caixa no supermercado, por exemplo. Para uma CPU, quando a gente quer medir a vazão, digamos, a taxa de produtividade de uma CPU, podemos usar várias coisas. Antigamente a gente usava clock, né, um processador de 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, assim por diante. Isso deixou de ser muito usado porque é muito difícil comparar sistemas com clock. Também é difícil comparar sistemas com MIPS. MIPS é milhões de instruções por segundo, milhões de operações de ponto flutuante por segundo. SPEC é um tipo de benchmark famoso, antigo, ou inteiro ou ponto flutuante, que é usado para medir ou para comparar CPUs, ou então o tempo de execução de uma determinada tarefa. Tudo isso poderia medir a velocidade ou vazão de uma CPU. Para equipamentos como roteadores, switch, equipamento de comutação numa rede, a gente usa frequentemente pacotes por segundo ou, se você quiser, número de unidades chaveadas por segundo. E, finalmente, para sistemas inteiros, a gente tipicamente usa transações por segundo. E aí tem um benchmark famoso, na realidade uma série de benchmarks famosa chamada TPC Benchmark, Transaction Processing Council, são benchmarks muito famosos para comparar sistemas em produção, usando bancos de dados, usando sistemas de informação, quer dizer, coisas mais próximas do que empresas realmente, tipicamente usam como tarefa para seus computadores. Vocês podem ver que todas essas métricas são basicamente coisas por segundo. É alguma coisa por segundo e é por isso que é uma vazão. É sempre uma taxa. Outra métrica usada às vezes é um speed-up. Um speed-up de um sistema X comparado com um sistema B, que é a base. Você toma um sistema como base, é a referência. Então, o speed-up do sistema X tomando como base o sistema B, ele é tal que a velocidade do sistema X vai ser o speed-up vezes a velocidade do sistema B. Então, isso é quão mais rápido eu sou comparado, o X é comparado com o sistema B de referência. A mudança relativa do sistema X tomando o sistema B como base é essa fórmula aqui, e você vai ver que é muito semelhante ao speed-up. Na realidade é o speed-up menos 1. Quanto é que eu ganhei
relativamente. Eu ganhei 30%, eu sou 30% mais rápido, 20% mais lento, comparado com o sistema B, que é a nossa referência. Alguns exemplos aqui de speed up e mudança relativa. Eu tenho aqui 4 sistemas, 1, 2, 3, 4. Aqui está o tempo de execução de um certo benchmark, de uma certa tarefa para cada um dos sistemas. E eu vou tomar aqui o sistema 1 como base e eu vou calcular o speed up de cada um e a mudança relativa de cada um. Então, o speed up do sistema 1 com respeito a ele mesmo é 1. Eu sou uma vez mais rápido do que eu mesmo. E eu tenho, portanto, um speed up de 0, comparado comigo mesmo. Agora, aqui, se o tempo de execução for 480 e aqui for 360, eu sou mais rápido, certo? Então, eu tenho um speed up de 1.33 e eu sou 33% mais rápido. Se minha tarefa, em vez de demorar 480, ela demorar 540, meu speed up será 0.89, eu sou 11% mais lento. E se eu terminar em 120 unidades, segundos, então meu speed up será 2.29 e eu sou 129% mais rápido. Então, cálculo simples aqui para mostrar o que significa speed up e mudança relativa. Vamos falar de capacidade um pouco. Aqui está um gráfico mostrando o que acontece no sistema à medida em que eu aplico uma carga. Quero saber o que acontece com a vazão, ou em inglês a gente chama isso throughput. E vocês vão ver que o que acontece tipicamente é que no início eu tenho um crescimento linear, depois as coisas vão piorando, depois piorando ainda mais devido à contenção de recurso, eu posso até ter uma queda. Em cima desse gráfico eu posso definir alguns pontos interessantes, por exemplo, aqui e aqui em cima. E agora podemos com isso definir um pouco o que seria vários tipos de capacidade. A capacidade nominal é esta daqui, é o que aconteceria idealmente se o mundo não fosse cruel, o mundo não fosse perfeito, meus sistemas não tivessem contenção, eu teria esse máximo atingível. Por exemplo, numa rede de computadores, num enlace de comunicação, a capacidade nominal seria simplesmente a banda passante. É impossível ter mais do que a banda passante num enlace de comunicação. Então, isso seria a capacidade nominal. A capacidade usável seria essa daqui. É o que eu consigo realmente atingir sem destruir completamente o meu desempenho, sem essa queda aqui. O máximo que eu posso atingir aqui, dentro de parâmetros razoáveis de tempo de resposta, etc., seria o que a gente chama capacidade usável. O joelho da curva, a capacidade do joelho, é essa capacidade aqui. Você lembra que eu falei do joelho antes, quando eu falei da curva de tempo de resposta versus utilização? Aqui temos uma coisa semelhante, quer dizer, se em vez de eu traçar aqui a vazão, se eu colocasse o tempo de resposta, você vê que a partir do joelho o tempo de resposta se torna ruim. Então, o joelho tipicamente é considerado o melhor ponto de operação. Melhor não passar desse tempo de operação, porque a gente ganha pouco e perde muito. Aqui, por exemplo, você vê que passando do joelho, eu estou ganhando alguma coisa em vazão, não estou? Minha vazão não está crescendo um pouco? Ela está crescendo um pouco aqui. O crescimento existe, mas o que a gente não está vendo é que o preço desse crescimento é que meu tempo de resposta vai fazer alguma coisa assim. Então, eu estou ganhando em vazão, mas pouco, e eu estou perdendo muito em tempo de resposta. Por isso, o joelho é tipicamente o ponto ideal do qual é melhor não passar. Posso definir agora eficiência usando capacidade usável e capacidade nominal. É essa a razão aqui. Quanto é que eu estou usando minha eficiência? Quanto é do máximo possível que eu posso realmente usar da minha capacidade. A utilização do recurso, eu já falei num outro slide. Lembra do slide em que a gente
vê que o tempo de resposta com a utilização vai crescendo bastante. Então, a utilização é uma métrica extremamente importante, muito usada por causa dessa caracterização aqui. A confiabilidade é outra métrica comumente utilizada. O Mean Time Between Failures, MTBF, qual é o tempo médio entre falhas? Isso é usado para medir no mundo da disponibilidade. Lembra a disponibilidade que tem a ver com métricas do serviço estar disponível ou não disponível. Então, eu uso aí MTBF, MTTR, que é o Mean Time to Repair, e a gente usa a própria disponibilidade, que seria MTBF dividido por MTBF mais MTTR, que é, por exemplo, 99,5% de disponibilidade seria uma disponibilidade mais ou menos para um sistema, 99,9% seria considerado uma boa disponibilidade e assim por diante. E uma outra métrica que é bastante usada também é custo-performance, quer dizer, quanto é que eu estou obtendo, quanto é que me custa aquilo que eu estou obtendo. Então, o custo-benefício em certas situações é uma métrica bastante interessante. Em inglês é muito usada a palavra, para isso, é muito usada a palavra bang for the buck. Bang for the buck. Buck aqui significa grana, tá? Buck em inglês é uma gíria que significa grana. Bang é o tamanho da explosão, né? Então, quanta explosão ou quanta performance eu vou ter pela grana que eu gasto. Muito obrigado.